1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Nisso exultemos, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aquele a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa é uma carta muito preciosa. É uma carta de encorajamento. É uma carta de encorajamento dos fiéis, dos cristãos, em face da perseguição, em face das muitas lutas que aqueles irmãos, que aquela igreja estava atravessando, estava vivendo, muitas tribulações, muitas aflições. Apesar de eles já terem a informação de que seria assim, porque o Senhor Jesus disse para eles: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então o pastor Pedro, pastor daquela igreja, ele está preocupado, então ele está escrevendo à igreja, trazendo um encorajamento à igreja, trazendo um ânimo para aquela igreja. O tema desta carta é esperança, é a carta da esperança, mas também poderíamos dizer que é a carta da fé, né? Carta da fé, porque esperança e fé andam muito junto, há uma linha tênue, separa esperança e fé. É impossível ter fé sem esperança, esperança sem fé. Então está muito junto, fé e esperança. Esperança, alguém disse que ela está para o sentido da vida, como o oxigênio está para os pulmões. A esperança está para o sentido da vida, como o oxigênio, o ar, está para os pulmões. Faltou ar, cessa-se a vida, foi-se a esperança. Então está muito junto. E Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz que fé é esperança, é certeza, é uma esperança com certeza, né? Fé é esperança daquilo que se espera, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente aguarda, né? E é a prova das coisas que a gente não viu ainda. Nós não vimos, mas porque temos uma esperança, através da fé, gera uma convicção e uma certeza dentro do nosso íntimo, do nosso interior, que nos capacita a esperar com alegria aquilo que ansiamos, que estamos esperando do Senhor. Então é muito junto, anda muito junto fé e esperança, né? Alguém diz que há um ditado, né? Um provérbio popular, que onde há vida, há esperança, mas o contrário também é verdadeiro, né? Onde há esperança, encontramos motivo para viver. Onde há esperança, há motivo para viver. Porque quando se perde a esperança, não tem graça viver.
você viver uma vida sem esperança, sem expectativas, eu penso, né? E respeito quem não pensa, quem pensa diferente, mas eu penso que é muito sem graça, né? A gente não tem expectativa, não gerar expectativa, não tem esperança, né? E hoje parece que Deus sabia que eu ia falar de esperança, claro que Ele sabia, e Ele tocou no coração dos irmãos que um bocado de gente veio de verde hoje, né? 1, 2, 3, 4, verde claro, verde cana, verde escuro, verde bebê. Olha, o povo tudo veio verde hoje, ó. Verde lá também, ó, verde musgo. Olha que legal. Só eu que não me toquei, tinha que ter vindo de verde, né, Júnior? Tinha que ter vindo de verde hoje. Porque dizem que verde é a cor da esperança, né? Esperança, amados. Esperança. Quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Amém? Para você, para nós. Amados, é complicado pastor trazer toda palavra de pastor é de correção, né? É de chamar atenção, é de puxar a orelha, né? Pastor até brincando puxa a orelha. Não é, William? É complicado, né? Tinha que ser diferente. Por isso, de vez em quando, tem que trazer uma pessoa de fora, mesmo sendo pastor, que outro pastor sabe como falar, né? Outro pastor de fora, puxa a orelha da gente e a gente fala, que palavra, né? Eita Deus, né? Quando o pastor da igreja puxa a orelha, nossa, o pastor parece que a pastora está muito legal com ele, que ele está soltando os bichos dentro da gente. Mas quando vem um pastor de fora e ele puxa a orelha, a gente fala, rapaz, não é que eu precisava ouvir essa palavra? Eu não é? Então fala o seguinte, imagina que eu sou um pastor de fora. Hoje, na verdade, quem estaria pregando para a gente era o pastor Wendel, né? O pastor Wendel estaria pregando hoje para nós. O pastor Wendel ministrou na nossa conferência, né? Mas houve uma fatalidade, né? Um jovem lá da igreja, um adolescente, nós estivemos orando, né? A igreja esteve orando por ele e quis o Senhor, a vontade do Senhor, né? Que viesse a óbito. Então a igreja ficou muito mexida, muito abalada, né? Muito comovida, e ele achou melhor não vir e ficar lá para dar uma assistência à igreja. Então ele estaria pregando, estaria ministrando aqui para a gente. Ou vocês iam ter uma palavra de um pastor de fora, né? Pastor de fora, pastor muito amado, muito querido, e ele não pôde vir, apesar de ele ter uma agenda aqui em Brasília essa semana, né? Ele vai estar aqui na semana, estará por aqui, mas não poderá estar conosco, mas vai estar aí na cidade, né? Amém? Mas então é isso aí. Sou um pastor de fora hoje. É interessante, amados, que essa carta ela foi escrita em 63 depois de Cristo, né? Em 63, já tem um bom tempo, né? Já tem bastante tempo. E a igreja era muito nova, era uma igreja nova, era uma igreja que estava vivendo o ápice, né, do crescimento, do mover, de cura, de poder, de milagres, né? A igreja estava muito afogueada, 63 anos depois de Cristo. Então você tem ali aqueles grandes homens pregando, Pedro pregando, Paulo pregando, João pregando, meu Deus, olha que coisa extraordinária, Filipe pregando. A pessoa Filipe aqui pregando, contando testemunho. Irmão, foi assim, quando eu terminei de pregar, falar para aquele eunuco, quando ele falou que tinha água, queria batizar, rapaz, eu saí de mim e já peguei ele, já batizei, e assim, um negócio esquisito que eu nunca vivi naquela vida, naquele jeito, naquele tempo. Quando eu dei por mim, eu já estava numa outra cidade. Imagina um homem pregando, amado, falando isso. Esse homem pregando. Então é essa igreja que está vivendo. Não sei se Filipe estava pregando já nessa época já. Não sei se já tinha morrido, já tinha sido. Mas eram esses homens que andaram com Jesus, que viveram um milagre extraordinário, que participaram do Pentecostes, daquele mover, daquela experiência nunca mais vista sobre a terra. E nós vemos Pedro escrevendo para a igreja, encorajando a igreja, motivando a igreja. Então você consegue entender por que a gente está vivo e motivando a igreja, né? Se naquela época Pedro já estava preocupado, já estava motivando a igreja. É claro que a perseguição era diferente de hoje, principalmente para nós, no nosso contexto, no nosso país, a liberdade que temos,
para cultuar, para celebrar, para adorar, para servir. A prova deles, a tribulação deles, a dificuldade deles era perseguição, era morte, era prisão. Era isso. Então Pedro está encorajando essa igreja a manter a esperança. Mantenha viva a esperança. Aleluia. Hoje os inimigos são outros. É desânimo, é esfriamento da fé, é ou não é verdade? São decepções, é tantas coisas também no meio da igreja, no corpo de Cristo. De fato que a carta, se a gente mudar algumas palavras, a gente vê que parece que está sendo escrita para nós hoje, para a igreja atual, para a igreja de hoje, para a verdade de vida. Amém? Ela é escrita por um pastor preocupado com a fé do seu rebanho. A carta de Pedro é escrita por um pastor que está preocupado com a fé do seu rebanho, da sua igreja, da igreja que ele pastoreia, da igreja que ele cuida. Ele está preocupado. E queridos, eu quero dizer para você que como pastor, nós temos estado preocupados com a fé da igreja, com a esperança da igreja, com a convicção de fé da igreja. Olha, Gustavo, Loiane, Udi, Maressa, líderes do Merak, dos jovens, eles estão pregando, falando de salvação para crente. Você já parou para pensar nisso? Que a gente tem que falar de salvação para crente, quando a gente deveria falar de salvação para quem? Mas eles estão, não estou dizendo que estão errados não, viu? Eles estão solidificando, trazendo entendimento de salvação, porque é também uma grande certeza da igreja hoje. Tem pessoas que estão anos e anos na igreja, servindo na igreja, congregando, cantando, tocando, ministrando, pregando, Deus usando. E se você chegar e perguntar, você tem convicção da sua salvação? Tem certeza da salvação? É, pastor, eu estou orando, estou pelejando, né? Estou aqui, né, pastor? Como se você pelejar ia mudar alguma coisa. Não vai. Porque salvação é pela graça, por meio da fé. Precisa de fé para entender que é de graça. Diga comigo, eu preciso de fé para entender que é algo tão grande, tão grande, tão grande, tão impossível foi me entregue de graça. É isso que está falando, ó. Uma muito grande misericórdia e graça. E isso parece que não entra na nossa cabeça, irmãos, de crente, de cristãos, entender que algo tão maravilhoso pode ser dado de graça. Aliás, nós como seres humanos, quando alguém dá alguma coisa pra gente, algo legal, algo bom, chega assim, a pessoa, Bruninha, sua mãe chegar, Brendinha, estava ali na rua, fui tocado, o Espírito Santo me tocou, e eu entrei na loja, não pensei duas vezes, comprei um iPhone 15 para você. Tá. Brendinha, olha, amanhã, tu tá querendo alguma coisa, tem alguma coisa por trás disso, é ou não é? A gente fica quando algo muito bom, quando alguém, hoje, para ser sincero, amados, quando você abraça as pessoas, se você abraçar uma pessoa na rua, ela fala, o que está acontecendo? Se você demonstra gentileza, carinho, afeto, as pessoas ficam assustadas, porque o normal é olho por olho, dente por dente, autodefesa, insegurança, medo. É ou não é verdade? Já dizia os mais velhos, quando a oferta é grande, o santo desconfia.
Mas não é assim em relação à graça, em relação à salvação. Amém? Então aqui está um pastor preocupado com a fé, preocupado com a fé da igreja, preocupado com essa esperança, né? E ele escreve dizendo para a gente, nos versos 3 e 4: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou. Diga comigo, regenerou. O que é regenerar? Diga comigo, dar nova vida. Revivificar. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Estava perdido, amado. Você estava perdido. Você estava no mato sem cachorro. A coisa estava preta. Mas Ele decidiu, por causa do seu grande amor, da sua bondade, da sua misericórdia, enviar o seu Filho. É por isso que Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho para que pudesse tomar o meu e o teu lugar, pagar uma dívida que era minha e que eu não tinha condições de pagar. Ele veio e pagou. Você entendeu por que a gente fica meio confuso? Como é que alguém é tão bom assim para pagar a minha dívida? Se acontecer hoje, no nosso cotidiano, no normal, você não fica desconfiado? Quanto que é a sua dívida? Tanto. Não, vou pagar aqui para você. Estou pagando aqui para você. Esses dias eu encontrei um irmão, tem um tempinho, estava num restaurante. Eu estava almoçando e eu vi o irmão estava lá almoçando, né? O irmão da igreja. Eu terminei de almoçar, eu já estava almoçando já quando ele chegou, ele não me viu. Eu almocei, né? Terminei, aí fui lá, paguei minha conta e paguei a dele. Eu falei pro garçom, quando ele chegar, fala que a conta dele já está paga, não precisa pagar nada, que um homem passou aqui e pagou a conta dele. Só para me ver qual seria a reação dele. Foi muito legal. Ele chegou para pagar, aí eu lá do outro lado da rua observando. Ele: não, mas como assim, não sei o que, estava gesticulando, né? Aí, beleza, quando ele saiu, eu saí na outra rua: ô meu irmão, você por aqui? Abracei ele. Aí ele me contou a bênção. Pastor, você acredita que acabou de acontecer um milagre para mim? É bom ou não é bom? O milagre que acontece com a gente é bom, não é? Mas gerar milagres também é bom. Aqui foi uma alegria tão grande para mim, para ele, para mim, sabe? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi isso que ele fez, amado. Ele fez isso por você. Então ele nos regenerou, ele mudou a sua história, mudou o seu status. Ele está dizendo aqui, ó: eu estou te dando nova vida. Ele nos regenerou, Ele nos deu vida nova, nos revivificou. Aleluia. O que é revivificar? Dar vida novamente. Alguém que estava perdido, estava sem vida, agora tem vida. E não é qualquer vida. Diga comigo, não é qualquer vida. Ele diz que é vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então Ele nos chama para viver uma vida de esperança. Ele está dizendo: nascidos para viver com esperança. Aleluia, aleluia. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pronto, está fechado, está pago. A conta está paga. Nós podemos viver uma vida de esperança. Mas não só essa vida de esperança, de ir para o céu, de estar com Ele, da vida eterna. Que isso não é só, né? Isso é tudo, na verdade. Isso é tudo, né? Ele ainda promete, enquanto estamos aqui, e é disso que Pedro está falando, essa preocupação e esse cuidado, de vocês estão sendo guardados em amor. Vocês estão sendo guardados em amor. Versículo 5, ele diz assim, vocês que sois guardados
pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último dia. No último dia, no último momento, vai ter uma grande festa de revelação. Deixa eu falar uma coisa para você. Está chegando o final de ano, é ou não é? O que tem nas festas de final de ano? Revelação, né, de amigo oculto, né? Tem os amigos ocultos. Agora inventaram, antigamente era amigo oculto, hoje é amigo da onça, né? Então a coisa piorou um pouquinho. Amigo já é oculto, amigo, existe amigo não pode ser oculto, ser amigo, né? Mas legal, beleza. E aí lá na confraternização, todo mundo que vai para o amigo oculto, quem aqui já falou assim, eu não vou participar mais do amigo oculto? Quem já falou? Acho que quase todo mundo já falou, eu não vou participar. Por quê? Porque eu dou Havaiana, ganho chaveiro. Acho que agora não está dando para dar nem Havaiana mais, né? Que houve um tempo que a Havaiana era um bom presente, era um negócio muito bom. Ainda é, né? Dependendo da Havaiana, né, irmã? Né? Mas já, a pessoa já fica assim, rapaz, eu não gosto de negócio de amigo oculto. É interessante que eu nunca ouvi o contrário. Eu sempre ouvi assim, eu dou uma coisa boa. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu dei uma coisinha tão ruimzinha que eu ganhei uma coisa boa. Você ouviu? Já ouviu alguém falar? Não, normalmente a gente ouve assim, né? Eu dei uma coisa boa. Então, aí teve uma época que até padronizaram, né? Vai ser o Amigolate. É só chocolate. E é da mesma marca, o mesmo peso, o mesmo tamanho. Olha, irmão, que democracia, né? Que negócio para não ter problema, para não ter crise. Ele está dizendo que vai ser revelado, vai ter uma festa de revelação aqui. Uau! Deixa eu te falar uma coisa, não vai ter surpresa ruim. Você pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, tá? Fique em paz. Vai ter uma revelação, vai ter um dia, vai ter uma festa, uma revelação. Aleluia, eu estou imaginando. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós vamos viver os outros passos para essa festa de revelação ser algo extraordinário para a gente, para a sua vida. Amém? Ele está dizendo, vai ser revelado. Ele está guardando você no seu amor. Como que Ele nos guarda? Ele nos guarda, amado, de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária. De uma maneira extraordinária. Amém? Vamos adiantar aqui. E enquanto nós estamos aqui, nós podemos desfrutar. Tem presentes para nós, tem uma vida abundante para nós, tem uma vida de alegria para nós, tem uma vida, tem um refrigério, né? Por quê? Porque Ele está contigo, está com você, está conosco. E Ele guarda a sua igreja. Olha o versículo 6 e 7, o que Ele diz? Embora no presente momento, por um breve tempo, é necessário que sejais contristados. Ainda nesse tempo, né? Tem uns que tem um tempo bem longo, né? Parece que o tempo não passa. Parece que é comprido, né? É um tempão. Mas Ele está dizendo que é necessário. Se Ele diz que é necessário, é porque é necessário, né? Precisamos entender isso. Ele, embora por um pouco de tempo, por um espaço de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, isso tem um poder pedagógico. Isso tem uma instrução para nós. Isso tem um ensinamento para nós. Ele diz que, para que é isso? É para confirmar a nossa fé. Confirmar a nossa fé. Diga assim, dificuldades, problemas, tem uma função pedagógica. Confirmar a minha fé. Ai. Aleluia. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, olha o valor da fé, muito mais precioso do que ouro puro, purificado, depois de apurado, depois de passado pelo fogo. Esse é o valor da nossa fé. Então as lutas, tribulações, e que Pedro vem trazer à igreja, vem encorajar a igreja, informar a igreja, que eles poderiam passar, iriam passar.
tinha um valor pedagógico, tinha uma instrução pedagógica, e que aquilo era muito mais precioso do que ouro puro, depurado. O valor é imensurável, o valor é extraordinário. E como, amados, que a gente consegue passar por tudo isso, por essa vida, pelas dificuldades da vida? Pela fé, com esperança nele, nos cuidando de que nada nos roube essa esperança, de que nada tire de nós essa esperança, porque o que não falta, amados, o que não falta são motivos, situações, sim ou não? Circunstâncias. O que não falta é decepções, é em casa, no trabalho, na igreja, na família, entre amigos. E tudo isso, amados, tudo isso tem um fator pedagógico: confirmar sua fé. Confirmar sua fé. Uma fé que não pode ser provada não é uma fé confiável. Diga comigo: uma fé que não pode ser provada não é uma fé confiável. Se você não consegue suportar pressões, como que vai te colocar em um lugar mais alto, em um pódio? Como que ele vai te dar aquilo que você sonha, almeja conquistar? Ele tem muito mais, ele quer fazer muito mais. Cada prova, amado, cada situação, cada dificuldade, entenda, tem um ensinamento para nós. Tem um ensinamento para nós. A esperança, ela é resultado de experiências adquiridas. A esperança é resultado de experiências adquiridas em tempos de prova, em tempos de tribulações. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Das melodias se escuridão. Gente, vocês esqueceram o hino da harpa, gente. Serve fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no teu Salvador. Eita, eita. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. É verdade. Quem escreve esse hino sabe o que está falando, sabe o que está vivendo. Como Deus deu hinos à igreja no tempo de dor, nos tempos de angústia, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, hinos, melodias preciosas. Por quê? Porque a gente fica mais sensível na tribulação. É ou não é verdade? Sensibilidade. Então, a esperança, ela é resultado de experiências adquiridas em perseverar no tempo da dificuldade. Então, se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, entenda isso. Isso é pedagógico. Tire lições disso. Aprenda. Você tem uma ótima oportunidade de ser acolhido pelo Pai, de ser abraçado pelo Pai. Tem uma música das antigas, um sertanejão raiz, do Duque Dalvan. Mas ele tem uma letra de uma música que ela é top demais. Passos na areia. Passos na areia. Alguém que vai andando pela praia. A gente é raiz, né? Desconsolado, sofrendo, chorando, triste, amargurado.
ele está vendo os passos, 2 passos, 2 pegadas na areia. E de repente, uma pegada some. A música ele fala isso, né? Que no momento mais difícil, só tinha uma pegada na areia. Então para ele, Deus não estava lá, e era só as pegadas dele. Mas na verdade a música diz que naquele momento as pegadas eram de Deus, porque ele estava sendo carregado, ele estava no colo. E é isso que acontece quando a gente está passando por tempo de tribulação. Quando chega um ponto exaustivo, um ponto que você diz assim, quando você diz assim, eu não aguento mais. Você já disse isso? Mas você já parou para perceber que quando você diz assim, ó, eu não aguento mais, você está chateado? Você está chutando balde? Não. Porque se você disser, Pai, eu não aguento mais. É as 2 falas de Maria e Marta. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta, Maria, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A mesma frase, dita por corações e sentimentos e intenções diferentes. Jesus disse as mesmas palavras também para ela. Jesus disse para Marta que ele viveria. Ele também disse para Maria. Só que com Maria ele chorou. Com Marta, se creres verás a glória de Deus. Para Maria também ele disse, mas diferente. Quando a crise, a dor apertar e você não consegue mais, diga para ele, Pai, eu não aguento mais. E ele vai te pegar no colo, e ele vai te levar, porque ele falou que cuidaria. Com um cuidado diferente. Não é o cuidado que o mundo cuida, que as pessoas cuidam, que o amigo cuida, que a família cuida. É o cuidado dele. Quem persevera no tempo da aflição está pronto para subir de nível, está pronto para viver experiências, está pronto para viver uma vida de santidade, está pronto para viver uma vida de relacionamento. Versículo 14 e 16 do mesmo capítulo, Pedro diz assim, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós. Tornai-vos santo também vós. Santos em quê? Em todo o vosso procedimento, em todo o vosso estilo de vida. Tornai-vos santo. O que é santo? Separado. A gente pode brincar, sorrir, pular, dançar, cantar em santidade. Nós vivemos uma experiência dessa ontem. Uma galera, a gente marcou aí no negócio aí. A gente dançou, a gente pulou, a gente brincou. Teve uma irmã que ela deu até pinhão, irmão. Nunca tinha visto aquilo. Foi um peão meio torto, mas foi. Não tem coisa melhor do que viver em santidade. Se você está no meio de alguém, no meio da igreja, você está em lugar de santidade, porque você é santo. Ele diz, ele vos chamou para ser. Se você foi chamado, você já é chamado. Todo mundo que está aqui já foi chamado. Você é santo. Pastor, mas eu faço tanta coisa errada. Aí nós vamos para o próximo passo aqui, ó. Existem níveis de santidade. Diga comigo, níveis de santidade. Quando você se rendeu a Cristo, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de mim. O Espírito Santo. Eu começo o primeiro processo de santidade. Chama santidade inicial. Começou um processo. Foi startado um processo.
na minha vida, na sua vida, o dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Teve uns que paralisou o processo, deu uma travada, mas Ele quer reativar hoje. Uau! O processo só foi parado. Deu um, como é que dá um nome aí? Uma pause, né? Tá pausado lá. Tá pausado. Só que tem uns que é tão legal que tá pausado, mas o negócio tá assim vibrando, sabe? Doido para soltar, para ir embora, para avançar. E tá pausado. E Ele quer soltar isso hoje. Apertar o play. Aleluia! Apertar o play. Porque Ele tem muito mais para você. A santidade, queridos, ela tem esse processo. Tem esse processo inicial, né? Depois ela vai para um processo chamado processo progressivo, até atingir o estado permanente. Esse estado permanente, quando estivermos com Ele, é o dia da revelação. Lembra? Dia da revelação. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Paulo diz que hoje nós é meio que como um espelho embaçado, sabe? Imagina a época de Paulo, tinha espelho igual hoje? Não tinha. Os espelhos era uma coisa complicada, né? Mas ele diz que nós o veremos e nós seremos como Ele é. Transformados. É um novo corpo, um corpo glorificado. A compreensão, amados, dessas etapas da vida é muito importante. Se eu não tenho essa compreensão, alguns se desesperam, falam, não consigo não. Esse negócio de ser crente não dá para mim não, pastor cobra demais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dá glória a Deus, porque você está vivendo um tempo da igreja tão light, irmão. Tão light, irmão. Como eu converti, eu gostava muito de festa, né? Menudo, já falei para vocês, né? Aquele negócio, cabelinho, menudo, não se reprima, né? É dessa época, né? Gostava muito, dançar. E tinha um grupo de funk, de break. Lá em Arinos, viu? Tem um irmão lá, um amigo, todas as vezes que chega lá em Arinos, encontra com ele. Ele tem uma... Udi, é impressionante, cara. Ele pega a carteira, tira a carteira e tira o cartãozinho nosso. Fala aqui nosso cartão aqui, ó. Dançarinos de Arinos. E eu me converto, vou para a igreja. Assembleia de Deus, irmão. Homem de um lado, mulher do outro. Batia palma. Eu vou para a igreja, aí os irmãos andando de paletó, né? Eu fui na feira do Guará, comprei um blazer listado, né? E eu era magro que dava dó, meu paletó listado era de uma lista só, porque eu era magro, era só um faqui. E aí eu fui para a igreja, peguei aquele blazer, né? E era moda na época, dobrado junto com a camisa, né? Camisa branca, blazer, dobrado junto assim, ó. Aí cheguei abafando na igreja, William. Aí fui chegando, né? O pastor já me chamou assim. E eu falei assim, ó, tô bem, pastor, já me conhece, já tá me chamando. Sentei aqui do lado dele, ele... Não pode. Eu falei, o que, pastor? O que não pode? Moda do Roberto Carlos, não pode. Não pode. E eu tive que desmanchar, e não pode. Isso é um detalhe, irmãos. Um detalhezinho. Processo da santidade. Quanta gente ficaram pelo caminho, pararam, porque não aguentaram a pressão, não aguentaram os nãos. Era tanto não, irmão, tanto não. Teve uma irmã que converteu, diz a história. O pastor sentou com ela, a pastora, e falou, a partir de hoje você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode. Foi tanto não pode, que quando terminou ela perguntou, pastor, eu posso chupar laranja? O cara ficou em dúvida até o que ela podia comer, o que ela podia chupar. Complicado. Hoje, amados, nós estamos numa... Mas isso não é motivo para a gente não viver uma vida de santidade. E isso não dificulta também, entende? Nós temos a liberdade porque Cristo nos libertou. João 8,36. Se Cristo vos libertou,
verdadeiramente sereis livres. Sereis livres para escolher o certo, para escolher não andar no erro, escolher agradar a Cristo, escolher andar com intimidade com Ele, ter intimidade com Ele, escolher ter amizades sadias, sinceras na igreja, escolher conviver com os irmãos, andar com os irmãos, conviver, suportar o irmão de vocês, inclusive. Amém? Santidade inicial. Muitas pessoas desistiram nesse primeiro momento, desistiram, não conseguiram suportar. Eu já queria chamar os meninos do louvor aqui, para parecer que está acabando. Então, sem essa compreensão, amados, não somos capazes de distinguir o que Cristo já fez por nós e o que Ele quer fazer em nós. O que Ele já fez e o que Ele quer fazer. Santidade inicial. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 3, Paulo diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está na Praça do Bicalho, CND 1, lote 10, aos santificados. Olha o que ele diz. Ele está escrevendo à igreja, para nós, e ele está dizendo assim, estou escrevendo aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Olha como Paulo vê a igreja, olha como ele vê essa igreja, olha como ele te vê, os chamados para ser santo. Quem foi chamado aqui? Quem tem essa convicção de que foi chamado? Ele te chamou para ser santo. Santo. Pronto, Ele te chamou, tu já é santo. É assim. É assim. Como nós vivemos um tempo pensando errado, vivendo errado, agindo errado, crendo errado. Mas como que eu sou santo? Eu sou tão complicado, pastor. Tem um tanto de coisa, tanta mazela, tanto trem ruim. Eu ainda faço tanta coisa ruim. Não consegui ainda me libertar. Não consegui ainda me desvencilhar de algumas atitudes, de algum negócio. Entenda, você está no processo de santificação. Ele te chamou, Ele te santificou. E você passou agora para um novo processo. Segunda fase, santificação progressiva. É um processo. E aí Paulo diz isso em 2 Coríntios 2,17, Hebreus 10,10, eu gosto muito. Hebreus 10,10 diz assim, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, inicial, por meio do sacrifício do corpo de Cristo. É por meio do sacrifício dele, não é pelas suas ações que você é santificado, não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. Amém? Hebreus 10,10, ele diz fomos justificado. E no 10,14 ele diz assim, porque por meio de um único sacrifício, não é o seu, é o dele. Amém? O seu não vale, o seu, ele diz, o nosso sacrifício é como um trapo de imundícia. Então nós podemos afirmar que somos santos, porque o sacrifício dele foi perfeito e de uma vez por toda. E ele diz, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está acontecendo. Irmão, dá um cutucão no seu irmão, fala assim, está acontecendo, irmão. Você não está sentindo não, mas está acontecendo. Sabe, está acontecendo. É lento, mas está acontecendo. Tem uns que é lento, mas está acontecendo. É assim que eu preciso crer. É assim que você tem que crer. Está acontecendo. Eu não consegui ainda essa situação, mudar, esse meu comportamento nessa área, mas está acontecendo, Ele está fazendo, Ele está me ajudando, Ele está me ensinando, Ele está me instruindo. Eu não consegui ainda me libertar dos vícios, já libertei de alguns, de outros não, mas está acontecendo. E sabe, irmão, Ele nos chamou, olha, o irmão está escrevendo, o pastor da igreja está escrevendo para a igreja, e o que ele está dizendo? Ajude uns aos outros.
a entender assim, a viver assim, a pensar assim, a ter esse entendimento, a ter essa esperança. Sabe por quê? Porque os que tiveram um momento inicial de santificação, estão no processo, vai chegar no terceiro nível, que é a santificação definitiva. Aleluia, final, definitiva. E essa é em Cristo Jesus. Nós estaremos com Ele. Com Ele. Então, na inicial, você ficou livre da condenação. Diga comigo: eu criei em Jesus Cristo. Estou livre da condenação. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, fiquem de pé. Na inicial, nós temos esse entendimento. Nós estamos livres da condenação. E na processual, na progressiva, na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Somos livres. Agora você tem entendimento. Agora você está andando em Cristo. Você sabe que você precisa dele, que você depende dele, que é ele que te sustenta, que é ele que te dá graça, que é ele que te santifica, te purifica. Você está no processo. O que acontece? Nós somos livres do poder do pecado. Você pode dizer assim, ó, pecado. Diga, o pecado não tem poder na minha vida, porque Cristo Jesus já me libertou, porque Cristo Jesus já venceu. Aleluia. Ele já, diga, ele já me perdoou, me libertou de toda culpa. Amém. Ele já te libertou de toda culpa. Você é livre. Você está livre do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não é que não existe, não é que é uma realidade. Você está na rua, você anda em todo lugar, você é pressionado. O pecado está lá te pressionando, o inimigo está lá pressionando. Mas você tem uma verdade a seu respeito: ele não tem poder sobre você. Sobre você, não tem poder sobre você. E na final, amado, na definitiva, você vai ser livre da presença do pecado. Livre da presença. Sabe por quê? Porque você estará com Cristo. E lá não tem pecado, lá não tem dor, não tem pranto. Ele é a própria luz. Não tem luz? Ele é a própria luz. Não mais choro, não mais dor, não mais angústia, não mais tribulação. Aleluia. Todos que venceram a tribulação, os dias maus, estarão na presença dele. O Senhor te motiva hoje, uma palavra de alegria, de ânimo, de esperança para vencer. Passou esse processo de santificação, amados. Ele nos chama para viver em temor. Viver em temor. E mais, vou fechar aqui com 1 Pedro 2, final, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, ó: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que Jesus, que o Senhor é bom. Leite espiritual. Sabe o que está acontecendo, amados? Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Eu estava conversando com alguém, falou: pastor, acho que a igreja, não lembro quem foi, acho que foi Vanderlan, não sei se foi Vanderlan. Estava conversando com alguém, assim, a igreja não está podendo mais pregar, né? Um chambarilzão, um bocotó, um negócio mais substância, uma palavra mais pesada, né? Mais forte. Qualquer coisa assusta o povo. Eu não sei com quem foi, ele estava conversando, né? Ele falou: parece que o povo precisa de leite, né? Tem que dar leite. E eu falei assim: irmão, até o leite está difícil. Tá muita gente com intolerância à lactose. Intolerância à lactose espiritual. Misericórdia, fala misericórdia. Misericórdia.
Oh Jesus, né? A flora intestinal espiritual está tão fraquinha. Fala assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, fortalece, engrossa a minha flora intestinal espiritual. Flora intestinal espiritual. Ah, Jesus. Pedro falou assim: ó, como crianças recém-nascidas, deseje. Eu vejo lá em casa experiências fantásticas, né? O Samuelzinho está sentado na cadeirinha aqui, ó, e ele está querendo mamar, e a Sara para, ele ela passa para lá, né? E ele dá uma gemida mais forte. Ela passa para o outro lado e ele o que é isso, irmãos? Desejo. E na vida espiritual é isso que ele está falando para nós. Irmão, está difícil, tem luta, está complicado, tem dificuldade. Não deixe isso te abater, não. Desejo leite espiritual. Desejo leite espiritual. Desejo santidade. Desejo. Amém.